Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Mundo da Eletroestimulação aqui do Winscast. E hoje a gente vai adentrar num mundo que muitos de vocês têm dúvidas, têm medos, receios e que vocês mandam muito as perguntas para a gente. Meu Deus, será? Como que é? Como que eu faço? Como que eu desenvolvo? E etc, etc. Hoje vocês vão ver uma história real de como que o empreendedorismo associado à eletroestimulação muda a carreira dos profissionais e eleva para outro patamar. Acompanhe com a gente. E hoje a gente vai começar com o nosso co-host. Hoje a gente vai ter um co-apresentador aqui, ó, que estava no primeiro episódio. Você já conheceu o nosso Xavier. Xavier. Presta muita atenção, tá? Isso. Vem Javier, Xavier. E de Barcelona. Eu não sou argentino. Ele leva hate à toa. Ele Não. leva hate porque as pessoas acham que ele é argentino. Não, ele é... Bom, mas primeira pergunta que fazem, né? E não é assim. Nada Então, contra saber se é argentino. claro que não. Olha lá o Claro que seguinte, não. argentino, não. Para. Sim. Desde Ó, que cada um não torça vê. contra o Brasil, tá? Se você for... eu conheço argentinos muito legais. Muito gente olha, boa. se toca nesse assunto, você te vai se surpreender, porque eu torço mesmo pelo Brasil. Então tá Porque bom, meu país vamos- não tem não seleção, vamos né? nem Catalunha entrar. não temos, então. Senão a gente vai... O caminho Tá, vai mas- para outra conversa. Solta. Hoje, eu quero que vocês conheçam duas pessoas que são empreendedores do ramo de eletroestimulação hoje, que levam para o mundo fitness, o mundo de condicionamento físico, performance, e eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. E vocês vão conhecer a história dos irmãos Lucas Gobi e Rafa Gobi. Aí vai entrar um batidinho de palma. Vai. Bate palmas. Bate palma. Tudo aqui, ó, efeito sonoro, tem que trazer uma emoção. Lucas, Rafa, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Quando a gente estava montando, né, as pautas dos episódios, a gente pensou em empreendedorismo. Vocês foram as primeiras pessoas que vieram à pauta assim, pá, Que legal. Rafa e Lucas, Rafa e Foi. Lucas, Rafa e Lucas, não foi? Foi. E queria, antes de mais nada, que vocês se apresentassem aí para o pessoal que quer conhecer um pouquinho sobre o mundo da eletroestimulação. E eu tenho certeza que eles vão se inspirar muito nas histórias de vocês hoje. Legal, vou começar. Sou o Rafa Gobi, 20 anos aí de gestão de academias, de estúdios. Recentemente a gente fez um rebrand de uma marca, a marca está vindo com uma força diferente, bem maior. 10 unidades já projetadas, que já estão atuantes, já estão ativas todas aqui na cidade de São Paulo, mais 2 unidades já para abrir agora nos no próximo mês, e mais 2 já engatilhadas aí para dar sequência em tudo isso aí. 14, meu. 14. Ô, louco, Isso aí. meu. Tá subindo. Tá subindo, né? E todas com eletro. Todas com eletro, carro-chefe da importante. marca. Isso é importante. Muito bem. Você de formação? Eu sou de formação educador físico, dei aula praticamente nos 10 primeiros anos de carreira, depois acabei me especializando mesmo na gestão, fiquei no dia a dia na gestão, hoje sigo na parte estratégica da marca, mas todos os dias nas unidades, junto com os professores, junto com a equipe, Sério? seguimos firme e forte. Você é bem presente, né? Dá para ver lá nas redes sociais. Eu acompanho bem eles nas redes sociais. Você é bem presente ali no dia a dia, né, dos Sim. professores. Sim. E você, Lucas, se apresente aí pro pessoal. Eu sou o Lucas Gobi, estou na gestão das Go Nows faz 10 anos, na frente dos estúdios, mais na parte comercial, na frente da unidade. Legal. Lucas, você é educador físico também? Não, eu sou formado em marketing e atuo hoje na parte do comercial das unidades. Boa, legal. Bom, pessoal, hoje a gente quer conversar com vocês e entender como que foi a história de vocês em relação a abrir um empreendimento, né? Como começou a história e também a relação inicial de vocês, você que é educador físico, né? Que teve ali mais contato e depois você pode até complementar em como que você trouxe o Lucas ali para o seu universo, mas como que foi a sua ideia de empreender? Porque igual você falou, você ficou há 10 anos ali primeiro dando aula, né? E eu acho que todo profissional, educador físico, fisioterapeuta, falando da gente, mas obviamente isso se estende a outras profissões, mas tem aquele momento em que a gente... E agora? Legal. E agora? Jefferson, então legal. É um assunto que eu adoro falar e é 1 hora só, então vai estender. Eu me formei em 2005,
Trabalhei em várias áreas da educação física, na parte de estágio e tudo mais, no início de carreira. Fui para a área da musculação, fui para a área da natação, fui para a área da ginástica, trabalhei um pouquinho com atletismo. Quando eu entrei para a educação física, eu sempre pensei em trabalhar com treinamento esportivo, na parte de performance, na parte de treinamento. E é o que eu mais brinco. Eu falo, parece que tudo que a gente quer no início, nada acontece. Eu vou falar que eu trabalhei em Verdade. todas as áreas, menos isso, tá? E em 2007 eu estava fazendo uma pós de fisiologia do exercício e outra pós de treinamento desportivo, estava me aperfeiçoando e tal. E eu reencontrei um ex-colega de faculdade, onde ele estava passando por um momento de vida muito parecido com o meu. A gente queria montar uma academia, mas ambos não tinham dinheiro suficiente para fazer essa montagem. Depois de algumas conversas e alguma afinidade que surgiu, a gente falou, pô, vamos então juntar um pouquinho com um pouquinho e fazer um pocão? E foi o que a gente fez. A gente acabou se unindo os dois. Isso eu tô falando de 2007. A gente acabou encontrando uma academia que até no Alto de Pinheiros também, Sim. do lado ali pertinho de vocês, e que estava num momento que estava quebradona, tá? Era uma academia de 700 metros quadrados, que ela estava com mais ou menos 80 clientes pedindo já para fechar as portas, estava péssimo. Só que por obra do destino, era uma academia que eu já tinha feito uma passagem por lá. Eu tinha feito uma cobertura de umas férias de uma professora, e Como tal, como professor. professor de natação, o dia a dia, tudo normal. E quando a gente ficou sabendo da história da academia que tava para fechar e ela estava com um preço muito abaixo do mercado nessa venda, eu falei, pô, legal, eu conheço o lugar e eu sei qual é o problema dela. Então, para mim, isso já foi, tipo assim, cara, aconteceu na hora certa, no lugar certo. Rafa, essa frase que você falou agora, eu conheço o lugar e conheço o problema dela. Você já tinha essa pegada de empreendedorismo nessa época em que você ainda dava aula? Como é que... A leitura, Já. né? Eu falo que isso é muito assim, tem uma facilidade pelo feeling das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que eu entro no lugar, eu começo a olhar, falo, putz, isso aqui dá certo, isso dá errado, isso ganha X, isso ganha Y. Hoje eu tenho até um certo problema com minha esposa, que a gente vai para um lugar e eu já começo a falar sobre um negócio. Mas isso eu sempre fui. Sim. Tá? E aí, em 2007, a gente acabou conversando com o proprietário na época, que já conhecia bastante, me conhecia já bastante, falou, pô, que legal que você está aqui, Rafa, tal, vamos conversar. E conseguimos fazer um acordo financeiro que desse para os dois lados. Conclusão, em 3 meses a academia ela passou de 80 alunos para 400, um Nossa. ticket de época, tá, de época lá de 2007, de R$ 70 a gente passou para 120, tá? Então você imagina se mais ou menos o que a gente fez acontecer ali, tá? Ela foi vendida depois numa época, sei lá, mais ou menos 2012, 2011, mais ou menos, com 900 alunos, tá? Teto máximo ali do que De cabia, com um capacidade. ticket de 140 mais ou menos, Uau. tá? Que foi o início de um projeto de estúdios, tá? A gente trouxe os estúdios aqui para o Brasil em 2011, foi quando a gente inaugurou a parte de estúdios, numa pegada do quê? A gente viu que tinha muitos clientes que estavam em dois setores diferentes. Ou aquelas pessoas que gostam de academia, que estão aqui naquele ambiente mais bagunçadinho, vamos dizer assim, né? Aquela rotina ali, com o professor não dando tanta atenção e tudo mais, e tá tudo Que a certo. gente conhece muito Que bem. hoje, naquela época não existia low cost, não existia as fit da vida, né? As fit Sim. veio para 2014, mais ou Isso. menos, 2013, né? Forte, né? Então a gente tinha aquela reclamação, ou daquele aluno que queria muito uma qualidade, que ele até poderia pagar alguma coisa a mais, mas não tinha esse nicho de negócio. O que tinha? Ou personal, ou tinha estúdio de pilates. O que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente precisava achar um modelo que ele fosse entrar para este público, que é o público que paga mais, ele quer uma qualidade melhor de serviço, ele quer uma constância ali, um controle, Um tudo certinho, um acompanhamento acompanhamento, diferenciado, exato. exato. Só que ele não pode pagar aquele valor de personal, mas ele também não quer pagar aquela merrequinha de academia. E a gente fez um meio senso com isso, na época com Sensacional. Pilates e com Funcional. Tá? Que deu muito certo durante 5 ou 6 anos, mais ou menos, até 2017, mais ou menos. E aí a gente sentiu que a gente precisava dar um up em alguma coisa, que foi quando veio a eletroestimulação, que aí a gente começou a atrair um público mais elite ainda, trazer um resultado diferente e pegamos muito daqueles alunos que não estavam mais contentes com uma musculação convencional e que mesmo assim queriam. Porque antes a gente tinha um funcional
que é uma aula mais dinâmica, mas ela não tem aquela característica muscular do mesmo jeito, e a gente tinha o Pilates. Então, mais ou menos a história foi isso aí. Não, quando você vai falando, dá para ter um filmezinho assim na cabeça, né, Exato. do que vai acontecendo. É. E aí eu queria entender de você, Lucas, como que foi a sua primeira experiência? Porque assim, o Rafa já vem do histórico de formação, de trabalhar e ver essas coisas acontecendo. Pra gente que é da área, né, físio, educação física, a gente consegue visualizar Sim, um pouco mais rápido. Qual que foi a sua primeira experiência com eletroestimulação? com Com eletroestimulação. eletroestimulação. Com eletroestimulação, eu já fazia parte de gestão nos Tá. estúdios. Veio a necessidade de trazer uma novidade, de trazer tecnologia por Aham. conta de demanda de mercado realmente. E começou a aparecer marcas no mercado, Sim. aquela com fio, e a gente foi conhecer. Tá. Fizemos algumas aulas cortesias para conhecer a modalidade. Era interessante, foi interessante, só que aí com a tecnologia avançando, a gente chegou na Foi parceria com a Nextro, progredindo foi também. progredindo. Ah, Mas eu quero saber também como que foi a primeira vez que você fez aula, que você sentiu em você quando eu fiz a primeira aula com a outra aula, marca, isso, com com a outra, eletroestimulação. Primeiro com a, impacto. Primeiro com a impacto. eletroestimulação foi interessante, mas eu me senti um pouco claustrofóbico, porque o professor acabou travando demais. E Vamos falar disso hoje eu depois. percebo que é a qualidade do profissional que está lá para atender, né? E o equipamento, que hoje a gente tem um equipamento muito mais leve, solto, Permite mais mobilidade, mobilidade ótimo. A completa. gente até comentou isso no primeiro episódio, foi você e o Daniel, né? Falou que o que vai fazer diferença é o profissional que use como ele usa. Claro, quando eu tenho uma tecnologia que me permite, isso que você falou para mim, para eu que sou fisioterapeuta, é sensacional. Que me permite movimento, que me permite, eu como profissional, desenhar, personalizar, configurar a Sim, corrente ali, sim, cara, é outro. sim. E eu gosto de perguntar quando as pessoas, como que foi a primeira experiência, porque a minha primeira experiência não foi bacana. Eu vou contar A aqui. minha também não. Depois eu É quero saber, justamente isso. né? E você lembra que vocês falaram disso, dessa parte, né, de profissional, de como que o profissional configura, e é o profissional que vai fazer a Claro. diferença, né? De fato, temos falado já anteriormente, né? A eletroestimulação, o equipamento da eletroestimulação, o produto em si, é uma ferramenta. E a ferramenta é usada por alguém, né? A ferramenta por si só não faz nada, né? Então, o profissional que está por trás, no caso, estamos falando de condicionamento físico e treinamento, né? Que é a parte de fitness, né? Que é onde eles atuam e os estabelecimentos é o que oferecem, né? Então, por trás dessa ferramenta, no caso deles, está um treinador, um educador físico. Sim. A quanto mais conhecimento tem o profissional, tanto tecnicamente, então, de configuração da corrente, quanto também de aplicar um treinamento, né? Porque no caso, vocês oferecem treinamento funcional Com com eletroestimulação. eletroestimulação. Exatamente. Então, estamos associando um treinamento e acrescentando a corrente elétrica. E aí é onde temos resultados. E o profissional faz toda a diferença, tanto numa coisa quanto na outra. Não adianta nada você ter a técnica e você saber mexer totalmente no aplicativo, no Pro, e também não adianta você só ter saber a dinâmica da atividade física se você não saber juntar Isso. as duas. E a gente vê isso muito na equipe, principalmente nos mais iniciantes. Ele começa ali, é um puta de um professor de funcional, muitas vezes, que ele tem uma certa dificuldade para mexer, que ele demora um tempo Mas, Tem um processo, né? Exatamente. Aprendizagem. Até por isso que é muito importante treinamentos constantes com toda a equipe. é o que fazemos, né? Com Exatamente. frequência. Eu quero saber como que foi a sua primeira experiência, parte fofoca. Não, eu sou uma pessoa que até da parte empreendedora, eu meio que sou assim, né? Pô, eu vejo o que está acontecendo, eu vou, eu pego e depois eu começo a me aperfeiçoar, sem nenhum problema. Eu faço primeiro acontecer e a gente vai se ajeitando com o tempo. Não sei se isso é certo ou errado, mas para mim sempre deu certo. E a primeira vez que eu já tinha comprado até uma máquina, a máquina já estava para ser entregue, mas eu nunca tinha feito uma aula. Eita. Por quê? Porque eu fui visitar um espaço, eu vi que aquele espaço estava com um movimento, era uma tendência de mercado, eu falei, eu vou entrar nisso também e vamos fazer. Comprei, estava esperando chegar a máquina e eu falei, enquanto não chega a máquina, eu vou lá fazer algumas aulas, entender um pouquinho da dinâmica e tudo mais.
Primeira aula que eu fiz era também um colete bem robusto, bem grande, né? Graças a Deus não é mais desse jeito. Onde o professor ele me apertou totalmente. Cada vez que entrava Impulso. o impulso, eu tomava um soco na costela. Ah, Cada vez que entrava era assim, ó, puf! Então, cada vez que eu fazia um movimento, eu fazia isso. mas Você já apanhou durante 20 minutos? eu não, você não. Eu apanhei. Eu? Durante... Até o Mas posicionamento, isso, né? Posicionamento eletrônico. isso é uma situação que a gente vê assim. Eu não vou falar que a máquina era ruim, não é isso. Na realidade, era o profissional que ele não estava Sim. preparado para atuar, né? Isso porque aquela máquina ainda ela era restrita em várias situações de operação. Uma coisa que eu converso direto com o Chave e falo, cara, ali era um Fusquinha. Hoje que a Williams Pro dá é uma Ferrari. Então imagina se o profissional ele não está pronto para Pilotar uma pilotar um Ferrari. Fusca. Imagine pilotar uma Verdade. Ferrari. Então, Bom. mais um motivo que a gente Bom. precisa de mais treinamento. E já que coloca o exemplo da Ferrari, eu vou um passo mais, né? Porque o equipamento na Ferrari, beleza. O profissional é o piloto, certo? Sim. Certo. E do lado, na carona, vai o cliente, certo? Beleza. Só que ao momento que liga a Ferrari, o profissional sai, fecha e vai a cliente lá dentro sozinho. Entendeu? Esse- E aí o profissional pilota o negócio, né? E o cliente que está tomando essa porrada, como você falava, né? Ou recebe o impulso que o profissional está configurando. Então, quando nós fazemos formações, você sabe, né? Eu sempre coloco esse exemplo para que Eu você amo tenha analogias. para que você tenha consciência. Ah, já Não, bastante. não. Oh, gente, este equipamento é um equipamento certificado na Anvisa como um equipamento de nível 2 e Registro um médico. equipamento médico. Então, é claro que tem todas as seguranças e é muito difícil você lastimar alguém. Agora, se você se propõe lastimar, você vai lastimar. Entendeu? Lastimar é machucar, É gente. machucar. Então, Fica traduzido. então, E não é argentino, não. então este exemplo de que o piloto está fora, cara, é muito adequado aqui, Sim. entendeu? E aí, e mais quando você tem muito cavalo para andar, né? E hoje em dia a tecnologia Potência. e a potência deste equipamento, né? E as possibilidades são muito amplas. Então, o profissional tem que saber, o profissional tem que fazer os cursos, tem que se aprimorar. E mais, aqui são dois profissionais que trabalham, né? O educador físico e o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, na faculdade, estuda corrente elétrica. Então, o fisioterapeuta tem noção, tá, dos tipos de correntes que se usam no corpo humano, que são várias, tem 5, 6, entre elas a EMS. O educador físico não. Então, o educador físico tem que entender isso, tem que mergulhar nisso, tem que estudar e tem que ter um conhecimento básico para operar estes equipamentos. Então, a parte formativa é um ponto onde a marca bota muita atenção, bota muito recurso, é um foco total, porque sabemos que quanto melhor o profissional sabe usar o equipamento, mais resultado vai dar no cliente final. E se dá resultado no cliente final, também dá resultado no negócio de um empreendedor. Então, este suporte de não tem equipamentos por aí de marcas que só fabricam equipamento e distribuem equipamento. Ok, mas que tem por trás disso? Tem alguma base, tem alguma formação, tem cursos, tem Suporte. tem suporte. Então, a Winch Pro foi fundada em 2016, já foi a primeira marca que saiu ao mercado com um equipamento wireless, daqui que vem o nome, né? WID Wireless, EMS, o nome da corrente profissional, porque está destinada a profissionais. E saiu em 2016 no mercado, revolucionando muitas coisas, principalmente o treinamento, porque os equipamentos que existiam até a época, que muitos deles ainda estão no mercado, você está preso de um fio. Se você está preso de um fio, você já está limitado. E a primeira limitação é o movimento. Treinamento é movimento. Entendeu? Então, os equipamentos, antes de sair a Wedge Pro, com o equipamento wireless, os equipamentos que estavam, limitavam tanto a parte do treinamento, que podia ser feito enquanto estava recebendo a corrente elétrica, como a limitação de configuração de corrente. Que vamos conversar disso, porque
é muito importante configurar bem a corrente e associar com o exercício que está fazendo. Claro. Porque uma das coisas que permite este equipamento é, através do ajuste da frequência, que é um dos parâmetros, temos 6, de ajuste, é que fibra vamos trabalhar. Se vamos trabalhar na fibra de força, na fibra de resistência, na fibra mixta. Então, essa configuração tem que estar linkada ao exercício físico que você vai fazer. Então, não adianta você configurar a corrente para fazer um trabalho de resistência ou aeróbico e depois pegar um peso e fazer um trabalho de isometria. Não faz sentido uma coisa com a outra. Então, é tudo isto que é um universo enorme, né? Que vocês sabem perfeitamente, porque nós formamos os seus profissionais, né? O quanto é importante isso. Isso tem que ser falado, porque tem muito equipamento aí protocolado. Então, usam uma mesma configuração de corrente para fazer tudo. E aí já está limitando, né? Deixa eu aproveitar o gancho do Chaves só, é uma reclamação dos profissionais sobre isso. Essa limitação que acabam dando para eles. Profissionais bons acabam procurando nós por conta do equipamento. Claro. Porque querem ter essa parte de flexibilidade, montar o treino que eles acham importante para o cliente, para o aluno. É importante, uma coisa que a gente fala muito e eu gosto, de que a corrente vai acompanhar o exercício. E o exercício pode ser o que vocês prescrevem como treinamento funcional, o exercício pode ser o que eu prescrevo para exercício terapêutico, o exercício Pilates. pode ser Sim. o que o instrutor de Pilates prescreve no Pilates, o que o treinador de um atleta prescreve para ele. Então, isso é legal. Mas calma, gente, a conversa está indo para um lado que ainda não finalizou e ainda estou encucado. Eu quero saber, você não terminou de falar o que você sentiu. Calma. Vamos por partes. Não, então, até no... A percepção que eu tive logo no começo, quando eu estava tomando esses socos, que eu, né, até brinquei, eu falei com o professor, falei, nossa, tá incomodando, tá doendo. Isso é o normal? Ele falou, como que é essa sensação de dor? Então, assim, eu até percebi que na pessoa, assim, pô, ele não tá entendendo o que eu tô sentindo. Aí, expliquei novamente, ele afrouxou tudo, pegou de novo e apertou de novo e eu continuava daquele mesmo jeito. E aí eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar a posição, de vez em quando a posição que ela tá me incomodando. Sim. E eu, como um cliente. Então, você imagina assim, na visualização de um cliente que não tem conhecimento nenhum, tem que ficar adequando o professor, tem que ficar explicando para ele, e o professor muitas vezes não está ali sabendo o que está acontecendo. Com porque propriedade. Não, e cara. fora da Sim, Ferrari. sim, sim. Exato. E fora da Ferrari. Ele Ele era Ferrari, era o Fusca. era o Fusca. Mas tudo bem. Por quê? Porque quando você vai dirigir um Fusca, você não tira uma Claro, certificação, tem que você não tem que pegar a CNH? Isso. Será que ele tinha tirado a CNH para aquilo? Então, muitas vezes a gente vê no mercado em geral, sei lá, um professor de Pilates, um professor de funcional, um professor de natação, cai ali meio de paraquedas. Então, o que você falou da parte do treinamento, eu acho que assim, é uma das prioridades ali que tem que manter e o que vocês estão fazendo. Tanto é que quando a gente passou para a marca de vocês, a gente falou, olha o que tem legal, a certificação. Eu estava falando só de certificação online. Depois que a gente foi ainda fazer uma certificação de maneira física, mesmo, eu falei, presencial, que olha que legal quanto mais variedade de informação e conteúdo tem que dar. Então, o que você falou, Chave, eu concordo plenamente. Assim, não é só o equipamento, e sim o pós que a empresa vai dar, que a marca vai dar, que vai ajudar. No final da minha aula, eu fiz 20 minutos de aula, eu não senti prazer nenhum. Na realidade, eu saí dolorido, mas o meu único dolorido que foi uma dor física, porque aquilo ficou me machucando, que eu precisei fazer mais umas 3, 4 aulas para isso, eu mudar essa visão dessa minha primeira aula. E muitas vezes que eu falo para os nossos profissionais, gente, aula experimental, aula cortesia, primeira aula, você só tem uma oportunidade. Você machucou ela, você deixou ela dolorida, esquece que ela não vai querer voltar. E muitos profissionais, eles ainda têm um pouquinho dessa percepção. Principalmente com quem treina forte. O cara chegou, você falou um pouquinho do CrossFit antes aqui no off. Depois eu vou falar. Chega um cara de CrossFit para treinar, gigante malhadaço, e se o professor não está preparado para entender que aquela primeira sessão de treino tem que ser light.
Tirando a parte do gigante e malhadaço, não precisa ser. fui eu que O cara treinado. Aconteceu Não, comigo porque é isso. uma adaptação. É lógico. E tanto é totalmente diferente o estímulo. E o pessoal, Isso. se não tem ali um treinamento adequado, e até eu vou falar, se ele não passou por algumas sessões na prática, ele sentiu no corpo, Sim. ele não entende. Então, os profissionais eles têm que entender que é uma metodologia totalmente diferente, um equipamento totalmente diferente, que o estímulo é totalmente diferente. Exatamente. A parte de fisiologia, de entender a neurofisiologia, o nosso corpo, ele funciona com eletricidade. A despolarização que acontece, ou a condução do estímulo elétrico pelos axônios. Gente, eu vou falar um pouquinho da parte técnica para vocês verem que a gente sabe também da parte técnica. O impulso elétrico que vai passando pelo axônio até chegar na fibra muscular para despolarizar, abrir canal de sódio, potássio, cálcio, tem condição elétrica para isso. Então, quando a gente adiciona a eletricidade ali em cima de um músculo para gerar uma contração involuntária, para potencializar a contração, tem efeito fisiológico aquilo ali. Isso aconteceu comigo, que você falou. Eu não tinha falado isso para ele. Porque aí, do lado da minha casa tinha um estúdio, eu já treinava CrossFit desde 2016, e isso foi em 2021, na pandemia. Começou a liberar e tudo, eu fui de máscara e tudo, tinha um estúdio do lado da minha casa, esse que eu já falei para vocês. Eu falei, vou fazer lá uma aula. Só que foi muito ruim, porque assim, e eu não queria falar, porque, sabe, eu não queria deixar o profissional constrangido e tal, eu não tinha experiência com eletroestimulação de corpo inteiro, o tipo de eletroestimulação que eu tinha experiência era voltado para pacientes no hospital e que eu usava, que era local, corrente fez. Então, aí eu coloquei em mim, aí fiz uma aula lá e fazia assim com a bolinha. Fazia assim. Sem peso, né? E eu falei, eu treino CrossFit, eu faço levantamento de peso olímpico e tal, já tinha competido, então eu falei, eu quero fazer algum complemento do que eu já faço, né? Mas foi muito ruim. De desconforto e do pós, eu não tive orientação em relação à hidratação. E eu fiquei quietinho, porque eu falei, não vou ficar, sou fisioterapeuta, entendo. Não precisa. Só que aí eu pensei, cara, eu nunca vou colocar um negócio desse num paciente meu, com o meu perfil de paciente. Eu nunca vou colocar. Porque a minha visão, porque a minha experiência era essa. Então, depois que eu passei por outros equipamentos e tudo, eu falei no episódio anterior que eu fiquei 2 meses testando em mim, sem falar nada com a exploração, sem falar nada para ninguém, testando nos meus pacientes. Aí eu falei, agora eu entendi. Agora eu sei como que eu posso colocar isso no contexto de reabilitação, com propriedade. Não só de teoria, mas de aplicação prática, de ver na prática meu paciente melhorando, né? Rafa, Lucas, tem uma coisa que eu gosto muito na comunicação de vocês. Vocês falaram aí que vocês têm 10 estúdios, estão abrindo mais 2 e tem mais 2 engatilhados. E é muito bacana a forma em que vocês mostram o trabalho de vocês. Eu acompanho vocês na rede social e vejo como que vocês mostram isso. Eu queria entender de vocês, que é uma dor da maioria das pessoas que entram em contato, que a gente conversa, que estão interessados na eletroestimulação, como que o público vê, ou como que você mostra o trabalho que vocês fazem de eletroestimulação para trazer as pessoas, fazer elas entenderem, terem uma experiência positiva? Legal. Assim, sempre quando a gente vai pensar numa postagem, alguma coisa, a gente não pensa, ela em primeiro momento, em vender aquilo. Ótimo. Normalmente, a pessoa que está olhando a rede social, qualquer, mesmo se for uma campanha paga, um tráfego pago, alguma coisa, ela vai absorver aquele vídeo primeiro com alguma coisa que seja engraçadinha, alguma coisa que tenha uma conexão com as pessoas que estão ali. Então a gente sempre pega ali um professor, um aluno, que ele esteja mais um momento descontraído, mais uma brincadeira. E a aula está acontecendo, mas eu não estou mostrando a aula, eu não estou mostrando a sessão do treino, eu estou mostrando o dia a dia do estúdio. Então, a gente sempre tenta montar uma storytelling do que está acontecendo, do momento que a pessoa ela entra ali, desde uma dificuldade que a gente sabe que tem de parar, estacionar o carro, uma dificuldade de sair de casa para ter. O nosso sofá é maravilhoso. Pra gente deitar no sofá e. O maior inimigo da galera é o sofá, tá ligado? A gente fez essa postagem recentemente e ela bombou, exatamente por causa disso. O pessoal sente que é uma dificuldade minha, que eu falo, pô, que legal, a empresa tá olhando. E o que essa pessoa que está ali naquele vídeo fez
para ela sair ali do conforto do sofá para ir para o estúdio para fazer uma aula de eletroestimulação ou o que for. Então a gente tenta montar sempre assim um cenário que a pessoa ela vai ver, pô, eu tô me vendo nessa situação, Sim. né? Identificação, A né? identificação. Eu acho que isso aqui é a primeira fase do marketing que muitas pessoas não fazem. É, o grande problema que boa parte dos estúdios tem são pessoas muito técnicas. Então, assim, Sim. você é muito bom em atividade física, você é muito bom em físio, e a gente não sabe o que fazer para aproximar esse público. Então, eu não sei fazer uma postagem de marketing, eu não sei fazer um tráfego direito, eu não sei fazer uma situação, muitas vezes nem de conversar com o aluno Exato. para explicar o que ele deve Tem fazer. muito profissional que é tão bom tecnicamente, mas ele não sabe explicar no que ele é bom tecnicamente, né? É sensacional. E até a gente estava conversando aqui também no off um pouquinho mais cedo, né? Muitas vezes o cara é muito bom tecnicamente e ele é um cara super divertido no dia a dia. Pede para ele fazer uma gravação, Acabou. ele virou um robô. É. O melhor exercício que você tem para hoje é. Gente, a comunicação fluida, Tem que- fácil, de brincadeira. Então, assim, o quanto mais você tiver uma organização no que você vai fazer, é legal. Mas se sair uma palavra errada, se sair uma comunicação bem. errada, Coisa mais natural. deixa ser natural. Aquelas coisas também de cenário muito montadinho, muito organizadinho, óbvio que você não vai deixar as coisas tudo bagunçado, mas deixa o cenário do jeito que você costuma trabalhar, até porque Claro. não adianta nada o seu aluno, ele vê no vídeo uma coisa, aí ele chegar na tua unidade e for vejo totalmente diferente. diferente, né? Sim, Ou eu então vejo até- muito isso. é Muito. demais, demais. Que é o que muitas vezes quando empresas contratam pessoas para ir fazer gravação, eles se preocupam muito. Mas aí não tem conexão. Porque a conexão é exatamente, a pessoa ela sabe que no dia a dia não vai estar ali. Eu falo, pô, de vez em quando até uma lâmpada queimada acontece. Vai estar a lâmpada queimada lá, faz parte. Não precisa mudar. Passa a realidade, passa a verdade, né? É diferente. Ontem teve um caso engraçado, eu estava na unidade da Cerqueira César, acabou a luz. Né? Podia ter gravado um vídeo disso, porque foi engraçado os alunos entrando e a gente começou a levar na brincadeira. Falei, meu, agora com o Lens Pro você nem precisa mais de energia elétrica. Foi sensacional, podia ter gravado. Tá vendo? Podia ter gravado. Nem internet, né? Internet, tava com bateria, tava, meu, conseguimos dar aula. E os dois alunos, com aquela vontade de fazer aula, que aparentemente os dois vieram super arrastados, uma briga gigante para sair do sofá. Imagina se você não tem aula. Nossa, péssima, experiência horrível. E aí eu fui lá brincar. Falei, meu, qualquer situação que aconteça aqui, vocês vão ter aula, fica tranquilo. Você vai treinar. E treinaram de boa, mesmo com a luz apagada ali os primeiros 3 minutinhos e depois voltou a energia. Sensacional. Pegando esse gancho de marketing, também está relacionado a vendas. A gente sabe que quando a gente vai vender um plano para um aluno, né? Aí pode ser um plano de fisioterapia, um plano de treinamento funcional associado à eletroestimulação. E hoje, como vocês têm um trabalho de vocês muito voltado para o funcional com eletroestimulação, quais são as principais objeções que vocês veem no dia a dia quando aquele aluno ou aquela pessoa interessada entra em contato com vocês e fica naquela, será que eu pago, será que eu faço, será que eu não faço? Quais as principais objeções que vocês veem na hora de vender os planos de vocês para os alunos? Mais específico da eletro ou no geral? No geral. E aí depois pode falar um pouco específico da elétrica. Eu quero pegar essa parte. Quer falar? Posso falar. Manda aí. Em relação à parte de situações que acabam dificultando a venda, primeiramente da eletro, é a situação de não conhecer o produto. Né? A gente oferece uma aula cortesia para viver na prática. Né? Colocando com um bom profissional, garantido de fechar, porque entrega resultado. Né? A gente até tem algumas campanhas que a gente acaba fazendo mais do que uma aula cortesia para a pessoa colocar na vida a atividade física. Para ela ver o encaixe que a gente consegue promover para ela na vida dela, né? Sim, que é nosso propósito, né? O lance de sair do sofá. A gente não consegue convencer uma pessoa com uma aula. Então, a gente precisa de colocar atividade física na vida da pessoa. Né? Pega a dica aí, empreendedores aí que... estou em dificuldade de fechar aluno nos meus planos e tudo. Pega as dicas, hein? Rico. Ouro para vocês aqui, ó. E a gente sempre pensa bastante na dor do cliente, né? O que o cliente veio procurar e são as objeções em relação a tempo, valor, dinheiro, resultado. E aí a gente tem toda uma parte de convencimento e quebra de objeção. Que nessa quebra de objeção a gente acaba direcionando
como a gente tem outras modalidades, a gente acaba fazendo Um mix também, né, ali. o caminho para a modalidade que o cliente vai ter maior resultado com a dor dele, né? A gente tem alguns planos que acaba entregando as 3 modalidades para o mesmo, Ai, pro que mesmo legal. cliente, tá? Acho que basicamente é isso. Quer completar alguma coisa? Esse lance de várias modalidades no mesmo plano, isso aí já vem desde o começo. A gente entende que as pessoas, ela, de vez em quando, no momento, ela tá a fim de fazer uma modalidade. Mas muitas vezes, daqui 2, 3 meses, ela encheu o saco daquilo e E ela quer quer fazer. sair. Então, a gente tenta fazer a menor trava possível. Então, quando a pessoa ela vem para fazer a primeira conversa com a gente tenta entender qual que é a dor que ela tem ali, qual é o motivo que ela está querendo buscar. A gente alinha inicialmente dentro da modalidade que ela quer para o objetivo dela, mas a gente deixa claro, desde a entrada dela, você está entrando, sei lá, na eletroestimulação. Mas talvez, se daqui a pouquinho você não quiser mais fazer eletroestimulação, você pode vir para o Pilates, você pode vir para o funcional, você fica transitando do jeito que você quiser. Tem muita gente que muitas vezes vem para o Pilates, por exemplo. Como a gente está falando para vários estudos, eu acho que isso aqui é interessante para o pessoal pegar essa ideia. O Pilates, muitas vezes, aquele cliente, ele entra na primeira situação querendo recuperar uma dor, ele vem com uma lesão, ele vem com uma necessidade médica e tudo mais. Normalmente não, mas muitas vezes ele já vem ali com o encaminhamento de um físio, então ele está ali num processo. Isso. E esse processo, muitas vezes o Pilates não é uma atividade prazerosa para ele. Eu vou falar por mim mesmo. Se eu fizer 3 meses de Pilates, eu estou surtando e eu estou xingando o professor. Por quê? Para mim é uma atividade meio parada. Eu sou uma pessoa Precisa mais dinâmica. atividade. Pode ver pela conversa aqui comigo. Oh! Italianaço e tudo mais. Então eu gosto de coisa mais agitada, mais dinâmica, corre, soa, então não sei o quê. Mas já tive que fazer também o Pilates por algumas necessidades de treino, que passei do time e tive que parar um pouquinho. Então isso que a gente acha que é interessante. Por exemplo, você veio com um acompanhamento de um físio ou de um médico e você precisa de Pilates. Você fica ali 3 meses com a gente, daqui a pouco você vai parar de fazer Pilates e você vai para o funcional, vai para o eletro. Ou você tá no funcional e você vira para mim hoje e fala para mim, putz, Rafa, fui correr no final de semana, cara, arrebentei os joelhos, tô doendo. Legal, não faz funcional hoje. Vamos fazer uma aula de Pilates hoje. Na mesma hora a gente rebobina tudo e tá tudo certo. Então isso muitas vezes faz com que a gente tenha uma retenção de cliente gigante. Fidelização de vocês é A alta. fidelização é boa, hoje a gente está em torno de 70% de fidelização, que é uma média muito boa, tá? Muito bom. Para estúdio é muito boa, para academia, então o pessoal vai lá, uau. Não existe. Não existe. Exatamente, não existe. Mas exatamente por causa disso, as regras têm que ser bem flexíveis para as pessoas poderem se manter lá. Então, você está cansado de um, você vai para outro. Você está numa necessidade de uma coisa, você vai para outra, e a gente fica estimulando isso. Até no treinamento para a nossa equipe, para os nossos professores, eles mesmos já são condicionados a isso. O cara está na aula de Pilates e a aula começou a ficar Estagnado, ou a pessoa já está desmotivada. Fala para ele, ó, faz o seguinte, você faz 2 vezes por semana. Vamos começar a fazer uma Pilates e uma funcional. Vamos mudar um pouquinho. Tá? Por quê? Porque de vez em quando tem até alguma coisa aqui que eu preciso, sei lá, um ganho de força. E eu não consigo. E não consigo fazer no outro. Porque eu preciso primeiro que você vai ganhar força. Aí, de vez em quando o cara tá no funcional e o cara é travado. Pô, eu não consigo fazer o mesmo treino de mobilidade e flexibilidade que o Pilates faz. Vamos dar uma quebrada? Vamos lá? O cara faz ali 2 meses apertando o calo ali em flexibilidade da pessoa. Ele volta um outro aluno para o funcional. E aí a gente consegue uma amplitude de movimento melhor, a gente consegue aumentar uma carga, porque esse trabalho tem mais completo. Lados. Exatamente. É engraçado porque tem muitos profissionais que chegam pra gente lá e eu converso com muitos que eles reclamam de tô fazendo a mesma coisa há muito tempo, não consigo me diferenciar. E aí eles entram em contato porque eles, será que a eletroestimulação me ajudaria nesse sentido? E uma coisa que você falou que é muito bacana, né, que eu acho que a eletro dá essa possibilidade, que é de você variar estímulos, né? Pô, eu sou um professor que eu só dou personal de musculação. Cara, você pode usar eletro para fazer um treino voltado para resistência, para fazer um treino de mobilidade, para tirar um pouco ali do só faço aquilo. E é isso que diferencia, isso que fideliza o cliente. Eu vou falar que a gente, logo quando a gente colocou o Enso Pro, que antes a gente trabalhava com máquina com fio, depois a gente veio com o Enso Pro sem fio, e a gente teve um problema logo de começo. Por quê? Eu tinha alguns profissionais que foram
para a eletroestimulação, que já estavam na eletroestimulação, que vieram do Pilates. O que você acha que eles pegaram a máquina e foram fazer? Claro. A aula de Pilates. Então, assim, cara, sensacional para o aluno para fazer isso, quebrar exatamente aquela mesmice e tudo mais. Uhum. Mas a gente teve um problema, por quê? Porque as nossas salas comportam um certo número de pessoas. Sim. Hoje a gente já organizou, quando o profissional do eletroestimulação quer usar o Pilates, ele pode usar, desde que avisado com antecedência, para a gente se organizar na sala e tudo mais. Mas hoje, os nossos estúdios eles estão configurados como? Eu tenho uma sala só de Pilates, que as aulas são só de Pilates, e elas são pré-agendadas quando o professor da eletroestimulação quer utilizar. E antes, quando a gente começou com a outra marca, que era uma máquina com fio, a gente tinha salas separadas. Então, eu tinha uma sala de funcional e eu tinha uma salinha de eletroestimulação. Por quê? Praticamente é o espaço que a gente usa aqui, que é o fio da disponibilidade, eu não precisava mais que isso. Sim. Hoje, eu não sei se todas as unidades são abertas, mas acho que são, senão faltam uma ou duas. Quase todas as unidades agora a nossa é aberta, o funcional com eletroestimulação. Para quê? Exatamente para flexibilizar essa parte do profissional, ele poder fazer várias atividades, usar o espaço inteiro, usar todos os acessórios e tudo mais. Aqui você tocou num assunto muito bom, que é como adapta a eletroestimulação às outras modalidades. Porque se a eletroestimulação tem uma coisa muito bacana, que é muito abrangente, muito democrática, né? Então você pode usar ela sozinha, e aliás sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum aparelho externo de nenhum tipo, ou poder acrescentar até uma sessão de pilates ou uma sessão de musculação, trabalhando com os aparelhos de musculação, só que acrescentando corrente, tal como ela se encaixa. E nessa linha, bom, eu queria aqui parabenizar, inclusive, vocês aqui publicamente, né? Porque vocês tiveram uma sacada muito no início, quando começou a mudar o mercado, né? De academias de grande porte para estúdios. E vocês já tiveram a sacada de fazer um estúdio juntando modalidades de estúdios, porque havia estúdio funcional, estúdio pilates, mas estúdio com as duas coisas juntas, não. E quando chegou aqui a Electro, porque eu sei bem da sua história, né, Rafa e Lucas, porque falamos, temos conversado muito a respeito, né? Só chegar a Electro, já acrescentaram a Electro, com as limitações que ela tinha, que agora vemos, na época não. Então, que o que tinha a Electro? Qual era a modalidade de eletroestimulação? Estúdios pequenos, 40, 30 metros, 20 metros, com o equipamento, o fio, que estava na distância máxima de 2 metros, e isso já era um estúdio de eletroestimulação. E assim nasceu, de fato. E tem muitos no mundo de estúdios desta maneira, e no Brasil também, porque até que chegou a Wench Pro, que foi em 2019, os equipamentos eram com fio. Então estavam em estúdios. Vocês já tiveram a sacada de juntar as três modalidades. Só que, como você falou, está separado. Electro é uma coisa, Pilates outra, funcional outra. E, ao momento de entrar tecnologia sem fio, vocês conseguem adaptar tudo. Então, se um quer fazer Pilates mesmo, com os aparelhos de Pilates, junto com a eletroestimulação, pode, e temos benefícios marcantes, claro, que acelera o resultado. Se faz o funcional com electro, mesma coisa. E assim podemos falar de performance esportiva, de adaptação de treinamento específico de qualquer esporte, acrescentando EMS, que gera um aumento da performance clara. Tanto é que a marca, já desde o início, se diferenciou no mercado com o trabalho próximo a atletas de alto rendimento. Lá na Espanha, são uma equipe de 8, 9 atletas, campeões mundiais, campeões olímpicos de diferentes modalidades. Já aqui no Brasil também trabalhamos com atleta, lá o showroom. Parte do trabalho que nós fazemos é com atleta de alto rendimento para mostrar como o electro faz esta melhora de performance, né? Se isto faz num atleta de alto rendimento, imagina uma pessoa, um ser humano normal, né? Que nem a gente, né? E nós temos casos claros, inclusive vai ver gravações aqui com atletas do tamanho do Demian Maia, por exemplo. Eu usar o exemplo, o do Demian Maia, os resultados dele foram incríveis. Bom, mas é que temos o do Demian, temos a Erika, temos dois moleques agora que são da escola do Demian que estão ganhando tudo, e tudo condicionamento físico fazem com eletroestimulação. Porque é um tipo, principalmente os de lutas, não gostam muito de muscular, eles gostam de lutar, gostam de estar no tatame, gostam de estar
a inação, né? Treino com especificidade. Então, o trabalho com eletro para este tipo de atleta, bom, para qualquer, né? Mas faz uma melhora de performance. E, cara, fazer melhorar um atleta que está todo dia treinando é bem difícil. Então, por isso, os resultados com pessoas comuns ou atletas amadores são rápidos, né? E esta pegada de juntar os tipos de treinamento, né? De condicionamento físico num mesmo estúdio. E, de fato, por isso estão com quase 14, né? Ou com 12 e Isso. querendo abrir mais, né? Porque senão não Se funciona, se né? não desse certo, não ia abrir mais. Não, não replica, né? Está desde Essa- 2016, o primeiro que abriram vocês. As unidades A do primeira. estúdio, 2013. 2013. Ô, Xavi, essa parte que você comentou em relação a atletas mudou um pouquinho o mercado. Agora a gente começou a ter participação dentro da GoNow, que não era uma coisa que acontecia. Pessoas de alto nível, atletas, Atletas de diria alto que nível. semi-amador, vamos É, colocar mais uma claro. galera MMA, Claro. galera do CrossFit, que eu É. não via acontecendo, pessoas que competem procurando a Claro, GoNow. é que há uma coisa, e eu acho que você, com o lance do CrossFit, também entendeu. Gente, eu não sou atleta. Não, mas, Você estava falando que você competia. mas há uma coisa que, claro, eu também não cheguei a níveis profissionais, mas eu fiz muito esporte. E quando eu fui impactado por a eletroestimulação, que inclusive expliquei antes como que foi, eu gostei da experiência, foi boa para mim. Foi, eu senti meu corpo a nível muscular, cara, de uma maneira diferente. Pensei, caramba, que isso? Só que o formato não era atrativo para mim. Então, eu ver um espaço, cara, que podia ser uma clínica, um equipamento aí parado, e um mate, né? E aí isso para mim não é atrativo, né? Depois a mensagem que eu ouvi que se falava, né, que isto está mudando, é nítido que o mercado está mudando e estamos muito satisfeitos por isso, porque acreditamos que a Wench Pro é uma marca que tem trabalhado muito nessa mudança de mensagem ao mercado, né? Sim. Então, a mensagem para mim também não era positiva de falar, que bacana, né? 20 minutos, você não precisa mais nada e não sei o quê. Cara, porque eu gosto de treinar, eu gosto de fazer esporte. Então, me falar, E não é nem. Você não precisa mais nada. Era ao contrário. Você não pode, não pode fazer mais. nada. Não, isso já é sacanagem. Não, desculpa a palavra. Porque, cara, eu gosto de fazer esporte. Então, eu vejo uma coisa, cara, que é trabalho muscular e que faz sentido. É ciência, cara. É uma corrente elétrica. Essa corrente vai fazer Mas- isso no corpo. Agora, eu vejo aí, assim, não sei o que, tal. E para mim, como praticante de esporte, isso não é atrativo. Então, Mas- eu entendo uma pessoa habituada de academia, uma pessoa que gosta de treinar, e vê isso parado, escuta essa mensagem de E que só sem pode- fazer nada, Comigo, eu lá Só Mas- pode, porque só se pode fazer- não, fazer 2 vezes na semana. é que sem fazer essa nada, você não sei o limitação. quê. Cara, não é atrativo. Ô, Chave, mas eu entendo como empresário. Eu entendo isso como lançamento da marca, né? Quando eles vieram e tudo mais. Porque eles vieram com um foco total numa persona deles. Um foco total no nicho de Sim. mercado deles. E o nicho de mercado deles eram pessoas com uma idade um pouquinho mais acima, com um ticket alto, e pessoas que não gostam de atividade física. Então, isso aqui era o ponto crucial para eles. Não. Então, eles precisavam mostrar que aquilo só servia para aquilo Sim. daquele jeito. Em E resumo, aí, eles acabaram, muitas vezes, passando uma imagem errada para o mercado de uma ferramenta tão boa. Claro. Bom, então, eu queria fazer, porque é bastante simples de explicar a história da eletroestimulação de corpo inteiro. Tá? Como falamos, este é um produto que se baseia na corrente elétrica. E este tipo de aplicação de corpo inteiro começou em 2007. Anteriormente, já se usava de maneira local, tá? Mas nunca a nível corpo inteiro. Então, apareceu uma marca em 2007, alemã, que criou um produto que era eletroestimulação de corpo inteiro. E isso começou a evoluir. Tá? 2016 apareceu outra marca, 2012, desculpa, e 2016 apareceu a Wench Pro. O diferencial é que as marcas que haviam antes da Wench Pro, todas estavam conectadas por um fio. Em 2007, porque não havia tecnologia inalámbrica.
ok? Tecnologia o quê? Tecnologia inalámbrica, sem fio. Sem Tecnologia... fio, É. Analâmbrica, porque eu acho que as pessoas podem não entender. Tá, Tradução. tá, isso. Tecnologia Tradução, eu sou tradutor também. Fluente já em espanhol. não, que se comunicassem dos aparelhos sem um cabo, né? Tipo, igual o telefone e o celular, né? Então, em 2007 não existia essa tecnologia. Já em 2016, o que quebrou muita coisa a Winch Pro foi com equipamento wireless, com equipamento que não precisava de conexão física através de um fio entre o equipamento e o usuário. Tá? E aí muda tudo, muda totalmente, porque já se junta treinamento com isso, se junta treinamento com um estímulo elétrico. E aí a mudança é muito grande. E como se comunica a marca no mercado? Se comunica fazendo muita força em estudo científico, ou seja, base científica e treinamento com atleta de alto rendimento. Porque se você treina atleta de alto rendimento e tem uma melhora, ou seja, performa melhor, isso é como o banco de prova, né? Como a Fórmula 1, que testa as melhoras que depois são aplicadas nos carros comuns, tipo freios, direção, tudo isso. Então, o atleta de alto rendimento, digamos que chancela O resultado. o resultado disso. Depois isso passa às pessoas no Eu mundo. acho não. Eu acho que paciente... Não, porque Paciente de reabilitação chancela mais. Bom, como o resultado que entrega, o resultado que entrega, e isso eu Você vê acredito alguém que andando, cara. Sim. Você vê não. alguém andando. Eu acredito que para vocês como empresários, vocês vivem isso no dia a dia. Seu cliente exige um resultado, paga para ter um resultado. Sim. Vocês criam uma estrutura, um ambiente, temos profissionais formados, tudo para quê? Para dar um resultado à pessoa que entra lá e vai e paga um plano pelo que for. Exato. E cada pessoa tem um objetivo diferente. Então a AMS é claro, é nítido que bem trabalhado, bem planificada, dá um resultado, acelera o resultado. Sim. Né? Para mim ficou claro os diferenciais, que tudo que você falou que vocês fazem hoje, como que você foi implementando as modalidades e cruzando as modalidades. Mas pensando assim, se eu coloco aqui sentado um educador físico, um fisioterapeuta que quer começar um negócio, hoje, na minha visão, na minha percepção, vocês podem falar o que vocês pensam sobre isso, sobre o que diferencia o serviço. O que diferencia os profissionais hoje que vão, não é à toa que vocês estão abrindo 12 estúdios, com 10 estúdios abertos, 2 e 2 engatilhados, não é à toa, né? Não é do nada. Não é só porque vocês são legais, gente boa, não. Tem método, tem trabalho, tem resultado. E diferenciações. E diferenciação. Eu acredito que as pessoas hoje que têm sucesso nesse mundo que tem profissional a rodo aí, ó, disputando o mercado, hoje com a informação também muito mais fácil, quem vai se dar bem é quem sabe se diferenciar. Hoje, o que a GoNow se diferencia em relação aos demais estúdios? Eu acho que essa parte que a gente falou de no mesmo espaço ter mais do que uma modalidade, ela ajuda bastante. Isso faz com que o cliente sinta-se mais confortável para entrar, principalmente num contrato de maior duração. Isso facilita bastante. A consistência dele no dia a dia facilita também, porque por causa de vez em quando um detalhe ele não quer vir fazer uma atividade, ele vem fazer outra. A permanência dele para os próximos anos, para os próximos ciclos, ajuda bastante, porque ele não acaba ficando estagnado e tudo mais, a gente consegue evoluir. O que a gente chama de custo-benefício, eu acho muito atrativo dentro dos nossos estúdios. Muitas vezes as pessoas elas querem uma alta qualidade de entrega, igual a de um personal, mas ela não consegue pagar aquilo. Então a gente conseguiu meio que dividir uma taxa de personal dividida por 3, mais ou menos. Então eu não consigo pagar 200, mas eu consigo pagar 70 por aula. E ele vai ser uma divisão ali com mais 2, 3 alunos. Então ele consegue ver isso. Tentando ao máximo mostrar a mesma entrega, da mesma qualidade como se ela tivesse com o personal. Então é uma exigência que a gente tem com todos os nossos funcionários, a nossa equipe, os nossos professores, que cada pessoa ela tem um treino diferente. Então isso também é um pouco diferente do que você vê por aí. Perfeito. Igual você vê muitas vezes um estúdio, que legal, ele tá ali com uma linha de um treino personalizado, mas ele é personalizado para aquele mini grupo. A gente não, a gente para várias pessoas. Então a gente exige ali que tenha
Legal, vai ter um treino pré-montado. Vai Tá? ter uma diretriz. Exato. Mas com 3 diferenciações, porque são 3 pessoas diferentes, com 3 objetivos diferentes, com 3 dificuldades Condições diferentes. diferentes. Exato. Mesmo se você virar e falar assim, ó, olhamos aqui, a gente é um grupo muito parecido. Mas eu tenho certeza que a sua mobilidade não é igual à minha, a força que o Lucas tem não é a mesma que eu tenho, Claro. a resistência do chave. Então, em cada momento vai dar uma diferenciação. A gente tem uma outra coisa dentro do estúdio que ela é até mal explorada pela gente, que a gente precisa explorar um pouco mais isso até de um lado comercial. A gente tem um mesociclo que a gente faz todos os meses, onde tem uma capacidade do dia para ser explorada. Então, o que que acontece? Eu vejo muito, e até um dos motivos que a gente fez isso acontecer, fez esse mesociclo e tudo mais, é que, por exemplo, eu sou profissional de educação física que eu vou entrar para trabalhar dentro de uma empresa. Eu sou uma pessoa que a minha cultura, ela veio tudo através de esportes de resistências. Eu fiz corrida, eu fiz triatlo, eu fiz natação de águas abertas, todo o meu lado foi isso. Então, consequentemente, o que eu gosto de treinar? Eu gosto de treinar exercícios de mais resistência do que treinos explosivos, de força e tudo mais. É. Inconscientemente, os meus treinos são muito mais montados para esse lado. Mesmo Sim. que meu cliente, meu aluno, precise só de força. A tendência do professor Total. respingando no aluno. Total, total. Ê! Isso é nítido em qualquer lugar que você vai. E a gente tinha muita gente que veio de esporte de resistência, muita gente que veio para esporte coletivo de alguma necessidade, outros que vieram da luta, que era muita força, explosão. E a gente viu que, pô, o aluno, eu vou fazer aula com o Rafael porque é uma aula que eu gosto, que é de resistência. Eu vou fazer uma aula com o Roberto porque é uma aula que ele dá muito LPO, muita força. Eu vou fazer aula com a Luana porque ela vem da ginástica, ela alonga, ela tá não sei o quê. E acabou ficando, não um padrão, acabou ficando, eu vou de acordo com os professores. Mas isso eu tô falando de 8 anos atrás, mais ou menos, que aí a gente fez um mesociclo, onde cada dia ele tem um treinamento específico, uma capacidade para aquele dia. Não vai se trabalhar aquela capacidade só isolada, tá? Ela é uma porcentagem da aula, que eu não vou explicar muito, porque a gente A já gente vai teve... ter aula técnica disso aqui Não, no podcast. e a gente já teve cópias, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, Então, péssimo. por quê? Porque para os nossos profissionais a gente tem que explicar exatamente como funciona, tá? Para ele entender como ele vai montar a aula. E a gente já teve algumas situações. Mas eu acho isso um diferencial. A gente consegue pegar um pedacinho daquela capacidade do dia, um pedacinho da capacidade que o cliente realmente precisa, como uma necessidade especial dele, e um pedacinho do que o professor entende que aquele aluno também precisa. Então a gente faz um mix das três. Eu acho que é um diferencial, que eu não vejo isso aí no mercado. É, Hoje, acabou se virando um diferencial porque a gente tem várias unidades, então hoje facilita para o aluno, muitas vezes ele entra com a gente, sei lá, em Pinheiros. Comodidade. Amanhã, talvez, ele está em Perdiz, a gente dá um jeitinho dele fazer a aula lá. Ele Ah, se mudou para, sei lá, para Vila Madalena, a gente transfere o plano para ele para lá, então isso é um outro diferencial do mercado que a gente tem. Acrescento mais um, que para mim é muito nítido: relacionamento. O relacionamento que vocês têm, aí eu queria te fazer uma pergunta. O relacionamento que vocês têm, vocês mostram ali com os clientes, é muito legal. É leve, é gostoso, dá vontade da pessoa querer ir treinar, legal. né? E aí você, Lucas, que está ali no operacional, ali na gestão dia a dia, em contato com os professores, o que que você observa, se você já observa em algum momento, algum tipo de resistência dos profissionais em relação à eletroestimulação? E qual é, ou quais as maiores resistências que você acaba visualizando ali no dia a dia? A resistência é só da novidade. As Só da pessoas novidade. têm receio de aprender algo novo. A partir do momento que entram e conhecem o mundo E da aprendem, eletroestimulação, estudam, aí sim, aí encara de uma maneira mais natural. Temos professores que, inclusive, treinam outras modalidades e trabalham com a gente em Pilates e Funcional e não gostavam de eletroestimulação. aham. E até falava meio, putz, Não funciona, não gosta, não faz, Até começar. até fazer. até fazer. A gente tem profissionais até que são fisiculturistas, né, que trabalham com a gente, que colocaram como um treinamento complementar, continuam com uma musculação, mas na sua periodização colocaram a eletro. E Não, é super muito, interessante. isso acontece demais. A gente recebe muita gente no showroom eles falam isso pra gente, né? Eu tinha meio resistência até vir fazer uma Sim, aula sim. e entender, né, como que é a metodologia que a gente trabalha, de você passar por frequências diferentes para atingir fibras musculares diferentes,
variar estímulo, eu não preciso só fazer treino de força, eu posso fazer resistência, eu posso fazer aeróbico, eu posso fazer mobilidade, eu posso treinar fibra mista, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, isso é muito legal e eu vejo muito. Em relação à resistência de cliente sobre eletroestimulação, como vocês usam muito rede social, vocês recebem muita mensagem, será que isso funciona? Será? Vocês têm essa... A gente tem os haters também. Tem uns haters? É, Aí eu gosto. mas eu acho que boa parte dos haters que a gente recebe é um problema um pouco maior. Por quê? Não são pessoas que duvidam se ela dá resultado ou não. São pessoas que já tiveram experiência em outros verdade. lugares e a experiência não foi legal, ou não foi legal de aula, igual eu falei da minha primeira aula, como você também falou, ou então pessoas que não viram resultado, que acham que só perdeu dinheiro. Eu acho que essas pessoas são as pessoas mais difíceis para a gente fazer uma resposta. Aquele hater que só tá, desculpa, enchendo o saco, né, que ele só quer pilhar, esse aí a gente responde com conteúdo e tudo mais. Agora, aqueles que já vieram, muitas vezes a gente faz um convite para ele, né? Olha, provavelmente você não teve uma experiência agradável em outro lugar, talvez aquela pessoa não sabia o que estava fazendo seriamente, ou talvez o maquinário que você estava não era um maquinário interessante e tudo mais. Eu te convido a você vir, aí entra o que o Lucas falou, que a gente tem algumas campanhas que a gente dá um período grátis. Exatamente, venha conhecer de graça. De graça, vem conhecer. Faz com a gente 2, 3 Quebra aulas as pernas da pra pessoa. você. Mas até a gente brinca, né? Reuter é muito engraçado, né? Ele manda e ele normalmente ele não responde. Não responde. Esse é o grande problema. A gente fez até uma postagem, rapidinho. Não tem a ver com eletro, mas a gente fez uma postagem agora recentemente, não sei se você viu, sobre a capacidade de você ver o quanto você é diferente. Era uma pessoa correndo, e essa pessoa correndo, ela era uma pessoa normal, nem magrinha, nem gordinha, era uma pessoa normal do dia a dia, e falava que só existe 6% da população brasileira consegue correr 10 quilômetros. Imagina. Ponto. E desses 6%, apenas 1% consegue correr, homens abaixo de 58, mulher abaixo de 1,6. Não sei se era esse número certinho, mas é Sim. perto disso. A gente recebe 1%. 1% dos 6%. Não é 1% da população, é 1% dos 6 que corre 10. Né? Temos muito a trabalhar a fazer. E aí a postagem era toda em cima de dê muito mais valor ao que você faz. Porque muita gente fala, pô, eu não consigo correr 10. Mas legal, você consegue correr 5, você consegue correr 3. Talvez se você consegue correr 3, eu não Você sei se corre. Você Sim, corre. sim. Cara, eu faço 10 quilômetros em 1h20. Problema? Mas você corre. Cara, mas você corre, você tá muito. Se a gente for pegar hoje, sei lá, 6, 7% da população faz academia, talvez 30% faz uma atividade com constância, né? E o que aconteceu? Um monte de Reuter. Acho que não tem que ficar comparando o resultado. Aí, desculpa, você é burro, você não sabe nem ver, você não sabe interpretar um Não sabe vídeo, interpretar, você não né? sabe fazer uma leitura, você só viu um pedaço, né? E aí a gente tem que responder com aquela delicadeza e tal. Do vídeo da pessoa que tava lá, pô, falaram até assim, tipo, essa pessoa aí, ela tá afim de correr atrás de comida. Não, Não, não. gente, surreal. E aí, muitas vezes você fala, caramba, eu vou responder, eu vou apagar, eu vou fazer o quê? Porque é umas coisas que, tipo assim, te tira do eixo que você fala. Então, eu falo que muitas vezes os counters que vêm, eles vêm mais pra só Lacrar, quero tormentar lacrar. mesmo. Teve uma tem situação uns que que eu eu não lembrei, teve uma situação que eu lembrei de hater, é situação que eu acho que tem muitos profissionais de educação física perdendo aluno. E aí eles colocam lá, putz, eletroestimulação não funciona. Personagens Sim. que não têm acesso ao equipamento de eletroestimulação, provavelmente gostariam de ter, só que falam mal do equipamento para não perder aluno. Provavelmente os personagens que eles atendem já comentaram alguma coisa que querem fazer e acaba falando mal. Mas a gente traz essas pessoas. Tem que No dia que ela convencer, tiver uma trazer. experiência. É na questão de Não, mas ter eles até- paciência, eles é até- questão eles de acreditam, constância. Eles acreditam, eu vou ser eles muito acreditam, sincero. Só que eles não querem perder aluno para fala mal. eletroestimulação. Eu imagino. Eu vou ser muito sincero. Eu também recebo, às vezes, e tal. Eu não entro nessas discussões. Eu não entro. Se a pessoa vem desse jeito e fala, eu não vou responder. Porque assim, tá bom. Eu tenho Sim. resultado, eu tenho Certo. meus pacientes, eu tenho... a gente desenvolve muito estudo, a gente faz muita coisa bacana. Então, assim, se você quer conhecer, conheça primeiro, aí depois você tira suas conclusões. Dar atenção para quem difícil é importante. dar atenção para quem é importante. É isso que eu falo, e eu falo direto lá
com eles nas reuniões. Falei, não vamos entrar em algumas coisas, por quê? Vamos dar atenção no que importa. As pessoas à nossa volta, elas vão ver. E no dia que elas tiverem a oportunidade de conhecer, entender, sentir, aí elas vão tirar a conclusão delas. Até você falando do nosso... Vamos, né, tratar o pessoal do nosso redor, vamos dar importância ali. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, as nossas críticas, elas não vêm nas nossas publicações que são orgânicas. Elas só vêm onde tem O tráfego. tráfego. Então, assim, até eu converso com a minha equipe de marketing. Eu falo, gente, ou vocês estão fazendo isso muito abrangente, aí de vez em quando a gente está pegando um público que não é um público interessado, é um público para encher o saco mesmo, sim. tá? Ou então, de vez em quando, assim, a gente está fazendo um trabalho tão potente que está atingindo muita gente que realmente a gente vai pegar, né, isso. Então, muitas vezes, eu conversando principalmente com empresas menores, falo, nossa, mas eu nunca recebi uma crítica, eu nunca tal. Provavelmente é porque você nunca fez Não cresceu. nada fora da sua Da caixinha. bolha, né? exato, Tá? exato. Então, quando você Exato. começar a abrir, você vai tomar também. Então, não se preocupe com isso, né? E, gente, a gente falou um pouquinho de marketing. Gente, quem não faz hoje tráfego, quem não trabalha com meta e ads, Quem cara, não se expõe, não adianta. cara, vai pra cima. É Muito tecnologia, falamos antes. Tecnologia. Né? Se Quem- você não quem vai não é- junto, fica Quem fora. não é visto Não é lembrado. é clichê, mas é clichê por um motivo. Pensem nisso. Pessoal, o papo foi muito bom, adorei. É legal a gente poder mostrar para as pessoas a história de vocês, o sucesso que vocês têm, usando também a eletroestimulação. É muito bom para as pessoas que ficam receosas. Ai, meu Deus, será que é para mim? Será que eu invisto? Será que não? Gente, acompanhem os meninos na rede social, que vocês vão ver tudo isso que a gente está falando, que eu falei aqui para vocês, que eu vejo eles postando, que eu acho muito legal. Vocês vão ver no dia a dia deles, né? Meninos, eu quero que vocês façam um convite aí para o público, para quem quiser conhecer os estúdios, como que eles fazem para encontrar vocês, e depois no final ainda tem um presentinho para vocês aí, ó. Opa, O momento é de vocês. Posso eu fazer o convite, então? Faz favor. Vamos lá, então. Ó. Pessoal, para quem quiser seguir a Agonal, tá? A gente está com 10 unidades hoje em São Paulo, todos dentro da cidade, a cidade mesmo de São Paulo. Temos Pinheiros, Perdiz, Cerqueira César, Jardim Paulista, Vila Madalena, Campo Belo, Lapa, tem várias unidades por aí, tá? Segue no @Gonal Studio e lá você vai ter todas as modalidades que a gente tem. A gente também tem a explicação de todas as unidades, dá para ver foto lá, dá para pegar todos os contatos e tudo mais. E a gente sempre tem no final do nosso vídeo, a gente tem um chamado que é Vem pra Gonal. Vem pra Gol Now, é até o bordão deles, né? Pra Gol Now. Exatamente. Ó, eu quero deixar um presente aqui para vocês, ó. Um mimo Obrigado, Jefferson. da Wix Pro para vocês, Nossa, Lucas, legal. e essa aqui, ó, para você, Rafa. Obrigado. Tá? A gente também ganhou deles, ó. Não é meu, essa do Chaves. Foi uma provocação, porque me mandaram. Vai chegar a sua. fica Vai em chegar a paz. minha, Chega, eu espero. Vai chegar. Porque se não chegar, eu vou lá no Vai Instagram chegar. e vou gravar. Desculpa, você acredita que a gente fez uma campanha também para muitos clientes, que eram clientes que estavam com a gente há algum tempo? Fizemos um parâmetro, né, para entregar para algumas pessoas. Hoje a gente tem aproximadamente 2.000 pessoas que treinam junto com a gente e a gente premiou 200 pessoas. Legal. E a gente teve vários casos de alguns, eu faço com vocês há um ano, eu não ganhei e tal. Gente, quem tá vendo aqui, nos próximos meses vai estar acontecendo campanha em todas as unidades para todo mundo ganhar brinde, tá bom? Muito bom, é É isso que, aí. aliás, tem que falar, o Brindes da Gonal tá muito da hora. Tá muito Exato. Nossa, chegou um kit, eu adorei. Tanto Tudo que- foi Chegou feito com kit muito pra carinho. você? Sim, você está vendo aqui a garrafa. É mas só a tem- garrafa, tem mais tem- coisas. tem- Chegaram várias coisas. Cara. Eu vou falar para também eles que comandam no seu marketing, mas Outra- o kit outra- tá muito bom. Outra estratégia de marketing. Gente, licença. É uma garrafa térmica, 140 a 150 reais de mercado, tá? Como o Chave acabou de falar, ele não ganhou só ela, ele ganhou um kit. Esse kit está avaliado em 400 e 500 reais. Não adianta você trabalhar com um público de ticket de 500, 600, 800, R$ 1.000 muitas vezes, que é eletro por mês, e você dá um squeeze de plástico, você dá um squeeze de alumínio de R$ 30. Você tem que trabalhar de acordo com o seu cliente, Exato. tá? Então, é uma outra sacada que a gente precisa ter. Né? Camiseta não pode ser uma camiseta promocional de R$ 30, tá? Você vai dar uma camiseta mais... É que tem lá dentro. Aqui tem uma de 30 reais. De 30? Olha, duvido! Sabendo a qualidade dela, duvido! Não é, não. Duvido. Não é. Não é. Pra ele Gente, ter falado, ele eu se is- garante. Eu espero
Olha que legal. Ó, você acha que a gente é de dar presente de R$ 30? Até parece. Exatamente. Gente, ó, eu espero que vocês tenham pegado o ouro. Vocês que estão em dúvida se empreende, se não empreende, se vai, se não vai, ó. Ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Obrigado, pessoal. Muito bom, pessoal. Esperamos vocês nos próximos episódios, que a gente vai trazer mais pessoas aqui, profissionais, a gente vai trazer médico, a gente vai trazer profissionais, atletas, né? A gente vai trazer também. Então, ó, aguardem os próximos episódios e eu quero que vocês, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, sugestões de pauta para os próximos episódios. Também, o que vocês querem ver em relação a paciente, porque a gente vai fazer inclusive, só de fisioterapia. Será? Vai, óbvio, a gente vai fazer, vamos fazer só de fisioterapia. E também a gente vai deixar aqui embaixo, lembra que a gente vai ter o evento dia 14 e 15 de setembro, uma imersão. Eles já sabem do evento? Que eles são convidados do evento, Xavier? Estão 14 e 15 de setembro. A gente vai ter uma imersão de eletroestimulação, Wins Experience, tá? A gente vai deixar as informações aqui embaixo. E também acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal.